Vamos resolver essa quinta questão. Quais os pontos do gráfico de y igual a 4 menos x ao quadrado mais próximo do ponto 0 e menos 1? Então, está aqui o ponto 0, menos 1. Eu quero determinar as coordenadas do P1 e do P2, que são os pontos mais próximos desse ponto aqui. Isso é, essas duas distâncias são distâncias mínimas. Para isso, nós vamos relembrar a equação da distância, que é D, representando a distância, é a raiz quadrada de x, y, que é um ponto, x1 e y1, outro ponto. X menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação da distância. No nosso caso, estamos usando como referência ao ponto x1, y1, o ponto 0, 1. Pegando essa informação e substituindo aqui, no lugar de x1, colocando 0, aqui. No lugar de y1, colocando menos 1, e fazendo as simplificações, teremos essa expressão aqui. Está aqui, repetir. Para que a distância seja mínima, a derivada em relação a x tem que ser 0. Só que temos um problema. A nossa função tem duas variáveis. Então, vamos usar a expressão da função, para reduzir duas variáveis a uma única variável. Então, no lugar de y, vamos botar o valor de y, que é 4 menos x ao quadrado. Então, inserindo essa informação, 4 mais 1, 5. Vamos ficar com essa expressão aqui, repetindo ela aqui. Vou fazer o produto notável. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Simplificando x ao quadrado com menos 10x ao quadrado, vai dar menos 9x ao quadrado. E lembrando que toda raiz é uma fração no expoente. Nesse caso, raiz quadrada é meio no expoente. Como eu quero que a derivada seja 0, eu vou derivar essa expressão. Então, para derivar, eu vou ter que descer o meio, está aqui. Vou repetir a base e vou subtrair uma unidade do expoente. Como a base é uma função de x, eu vou multiplicar pela derivada da base. Tá? Então, repito o meio, repito a base. Meio menos 1 dá menos meio, e vou derivar isso aqui. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo, menos derivada de 9x ao quadrado, 2 décimos, multiplicando 8 dá 18x. A derivada de 25 é uma constante, a derivada é 0. Então, agora eu vou colocar isso na forma de fração. O 2 está no denominador. Essa expressão, como o expoente é negativo, ela está no denominador. Como eu tenho meio, significa uma raiz quadrada. Então, fica essa expressão no numerador. Se eu quero que a derivada seja 0, essa parte de baixo nunca vai poder zerar. Senão, torna a expressão impossível. Ou indeterminado, se zerar em cima e embaixo. Para que isso seja 0, basta eu zerar o numerador. Então, eu vou botar aqui. Antes eu vou simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu vou ter que igualar isso a 0. Então, fazer a derivada igual a 0 significa resolver essa equação. Posso botar o x em evidência. X ao cubo. Botando x em evidência, fica x ao quadrado. 9x, colocando x em evidência, fica 9. Se eu igualar a 0, eu posso igualar x igual a 0 e o que está dentro do parênteses igual a 0. Resolvendo essa equação, eu vou ter mais ou menos 9 raiz de 9 sobre 2. Tá? Então, está aqui as minhas soluções. Se eu pegar esse rapaz, ele representa o mínimo. Tá? Relacionado ao mínimo. Teria que fazer um estudo de sinal para mostrar, mas nesse caso não vou fazer aqui. Se eu pegar esse valor e jogar na equação dessa função, que é essa aqui, 4 menos x ao quadrado, eu vou obter menos meio.
Então, aqui estão as coordenadas desse ponto e as coordenadas desse ponto.